Olá, eu sou a Janaína Ribeiro e falo diretamente do estande do Banco Master na Expert XP. Seja muito bem-vindo. Ao longo de 4 encontros, nós vamos comentar aqui tudo o que aconteceu de mais importante no maior festival de investimentos do mundo, com analistas, gestores e estrategistas. Hoje nós vamos falar sobre renda fixa. Por que essa modalidade atrai tantos brasileiros? Nossas entrevistadas de hoje são a Cristiane Pop, gerente de investimentos do Will Bank, e a Camila Dolly, head de renda fixa do Research da XP. Sejam muito bem-vindas e obrigada pelo aceitarem o convite, tá bom? E minha pergunta é para a Cris agora, né? Muitas pessoas ainda enxergam o mundo dos investimentos como algo nebuloso, né? Como algo muito difícil. Então, o que falta para mudar essa mentalidade e aumentar o número de pessoas a passarem a investir? Eu acho que a primeira coisa é que a gente vê aquele monte de sigla, né? Aquela 1 milhão de variedades diferentes e você fica, o que eu faço com isso, né? Acho que, de maneira geral, investimento sempre foi visto como um negócio que você precisa ter muito dinheiro para fazer e que você precisa ter um conhecimento muito específico para. E aí quem não tem esse conhecimento fica travado, não sabe muito o que fazer. Então eu acho que aos poucos o mercado ele tem mudado um pouco isso e tem começado a trazer formas diferentes de você fazer isso, mesmo sem você ter o conhecimento técnico do assunto, assim, sabe? Então a gente vê que a gente está tentando democratizar cada vez mais e simplificar. Eu acho que a experiência de investir tem que começar a ser mais simples para ser mais acessível a todo mundo, independente da pessoa que entende ou não, sabe, de investimento. E qual é a sua opinião sobre, Camila? Eu concordo, tanto que tem várias pesquisas que mostram, né, que as pessoas, além de não terem conhecimento, muitas têm medo de investir, né, e eu acho que está tudo muito interligado. Esse medo vem muito por não entender o que é isso aí, o que o CDB, né, como a Cris falou, né, esse monte de siglas. Então, ainda tem que chegar muito nas pessoas o que é o investimento, como começar. Muita gente também, acho que quando ouve investimentos, pensa diretamente em ações, mas ali não é o começo, né? Faz parte da jornada, mas não se começa ali. Acho que se as pessoas entendessem um pouco melhor que tem coisa muito menos volátil, né? Muito mais segura para começar, talvez elas se sentissem mais confiantes. E a gente ainda tem uma educação financeira muito pobre, né, no Brasil, e acho que é isso, levar esse conhecimento para cada vez mais pessoas, para a gente mudar essa realidade. E aí agora, né, falando basicamente da renda fixa, já para as pessoas que já estão começando ali a investir, né, vem crescendo o número de investidores na modalidade, né, no primeiro semestre nós tivemos um crescimento ainda assim, né, mas ainda assim eu queria saber quais os produtos que chamam mais a atenção dos investidores. Um produto que chama muito a atenção ainda é a poupança, mas a gente vive falando que não é a melhor opção, apesar de ter essa característica de segurança, de facilidade, muita gente já ouviu falar, porque é um produto muito antigo. Não é a melhor opção, para começar aqui, você não tem um rendimento ao longo do mês, né? Uma vez por mês, ali na data aniversário, e existem investimentos tão seguros quanto a poupança ou até mais, como por exemplo o Tesouro Selic, que a gente vê como uma porta de entrada para o mundo dos investimentos. É um produto seguro, tem a liquidez diária também, que é o que muita gente fala do porquê investir na poupança, e rende ali o 100% do CDI. E ao longo do tempo a gente sempre mostra que rende mais, inclusive, do que a poupança. E além disso tem outros produtos bancários, né? Então CDBs, LCIs, LCAs, que podem também trazer uma segurança muito grande, a depender, claro, do banco emissor, né? São riscos diferentes, e que tem ali a garantia da FGC por trás. Então são boas portas de entrada para quem está começando a olhar os investimentos, tanto o Tesouro Selic quanto os CDBs, LCIs, LCAs, principalmente pós-fixados de bancos, que as pessoas conheçam o risco que estão correndo. Boa. Até queria que vocês explicassem, para quem assiste às vezes pela primeira vez e não sabe o que é o FGC, né? Se puderem dar uma pincelada, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Mas para falar pelo menos dos investimentos que são assegurados ali de renda fixa. Perfeito. Então, a gente tem, como eu falei, CDBs, LCIs, LCAs, dentre outros produtos são também assegurados pela FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. O FGC ele não é uma instituição governamental, é uma instituição privada que é
funded, né? Então ela tem o financiamento, digamos assim, dos próprios bancos, porque a ideia é garantir ali a solidez do sistema financeiro nacional. Acho que vira e mexe sai ali notícia falando que o FGC não tem capacidade de honrar se todos os bancos quebrarem de uma vez. Só que é que nem a gente pensar numa seguradora de carros. Ela não tem todo o dinheiro de todos os seguros depositados. As seguradoras não têm todo esse dinheiro depositado de uma vez. Mas vários cálculos mostram que o que tem ali é o suficiente, sim, para cobrir um cenário bem grave de quebra de bancos, né? Então, o FGC é bem seguro, a gente confia bastante. São quase 30 anos de história e eles nunca deixaram de honrar com esse pagamento, que eu esqueci de falar, né? Mas são R$250 mil por CPF e conglomerado financeiro. Então, é bom também diversificar entre bancos para não ficar exposto a um só. Mas é uma instituição que a gente confia bastante. Sim. Então, a pessoa pode ter até 1 milhão, né? São 4, mas aí em 4 diferentes instituições, exatamente, né? Tá. E Cris, investir não é só uma questão técnica, né? Mas tem uma questão emocional ali também, né? Como é que a pessoa ali gere o dinheiro, né? E o que você recomenda para as pessoas terem uma relação melhor com o seu dinheiro e com as suas finanças? A gente fala que dinheiro gera ansiedade, né? Quando você fala de dinheiro, só a palavra dinheiro, independente da pessoa, algum tipo de ansiedade sobre o dinheiro ela vai ter, assim. Então, o que a gente tem que fazer é normalizar, falar sobre dinheiro. Então, o dinheiro não pode ser um tabu. A gente tem que normalizar, poder falar de salário, poder falar de dívida, de conta, de tipos de investimento. Então, você não sabe por onde começar, alguém na sua volta vai saber. Então, por que não criar uma comunidade em torno disso para facilitar o acesso, assim, sabe? Então, acho que isso é um ponto importante. E outra coisa que a gente fala muito é colocar na rotina. Porque muita gente tem o comportamento de chegar no fim do mês e falar, ai meu Deus, eu vou ter que olhar para isso. E aí é esse o momento que gera ansiedade, né? Você fica o mês inteiro na ansiedade do momento em que vai chegar. Então, por que não fazer isso ser uma coisa natural, tanto quanto comer, tomar banho? É óbvio que é uma relação delicada, mas que a gente pode, conforme você vai normalizando isso e colocando como parte da rotina, você vai começando a acostumar a lidar com isso de uma forma mais tranquila, eu acho, sabe? E até tem quem fale que é assim como você paga as suas contas, é melhor que você também separe ali um percentual, mesmo que pequeno, para se pagar. Essa é a recomendação? Não? O que você acha melhor? Tem várias formas e acho que várias estratégias dependendo do seu momento da jornada financeira, né? Então, a gente fala que quando você está começando na jornada, que você ainda não consegue guardar dinheiro ou não tem muito dinheiro sobrando, qualquer coisinha que você vai juntando já é um começo, assim, sabe? Então, eu tenho uma amiga, inclusive, que ela estava me falando que ela começou a anotar num caderninho cada gasto que ela ia fazer e que ela desistiu. Para ela ir acompanhando o quanto isso significa, porque às vezes você acha que é muito pouco, mas daí você vai acumulando isso ao longo do mês e aí você faz o cálculo, né? Você pode até jogar uma calculadora, procurar na internet como calcular o rendimento de uma certa quantia e você vai ver, beleza, se eu tivesse guardado isso versus se eu tivesse gastado. Então isso talvez, mesmo uma quantidade pequena num curto prazo de tempo, não significaria tanto, mas se você deixar esse dinheiro 10 anos guardado, seria uma grande quantidade. Então, acho que tem um pouco disso, né? A gente conseguir ir trabalhando isso aos poucos para conseguir colocar como parte da rotina, mesmo para quem não consegue guardar muito. Assim, a gente tem investimentos hoje super seguros com o FGC que você investe a partir de R$1. Então, toda aquela história de que investimento demanda muito dinheiro, eu tenho que ter dinheiro sobrando no fim do mês, não existe mais, assim, sabe? Hoje é muito acessível mesmo para qualquer pessoa. Até assim, você pode deixar por um dia, 24 horas, que é o de liquidez diária, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Então, tem possibilidade para todos os tipos, assim. É muito mais você entender e estrategizar o que funciona para você, sabe? E Camila, agora para você, né? CDB, Tesouro, LCI, parece que eles estão aí entre os queridinhos, né? De quem ali está começando ali em renda fixa, né? Eu queria saber qual é o perfil do investidor desses ativos. A gente vê muitos investidores que estão começando realmente, né? Então estão procurando uma segurança maior, uma liquidez diária, e justamente por ser um produto bancário, que eu acho que já está mais na
na mídia também, as pessoas ouvem falar mais, eu acho que as pessoas se sentem mais seguras de investir nesses papéis. Eu acho que as plataformas de investimento, elas levaram bancos menores, né, que antes tinha lá os grandes bancões, você abria uma conta e só podia investir no CDB daquele banco. E aí vem as plataformas digitais e democratizam bastante isso, né, e dão acesso para esses bancos médios, pequenos, a esses investidores. É como se fosse um shopping, né? Você vai no shopping, você pode comprar de várias lojas, você entra na plataforma, você compra de vários bancos. Então acho que isso vai ampliando também esse leque para o investidor que está começando. Não é mais só o CDB do bancão que eu tenho a conta desde não sei quando. Não, aqui eu posso investir em diversos, tem uma gama grande aqui de produtos de vários bancos diferentes que oferecem inclusive rentabilidades diferentes, né? Prazos diferentes. Então, a gente vê muito esse investidor iniciante, mas a gente também vê investidores que já investem há mais tempo, mas que se arriscam em bancos um pouco mais arriscados, né, de fato, com um prazo um pouco mais alongado, um indexador um pouco mais volátil. Então, acho que vai ampliando, mas a princípio são esses investidores mais iniciantes. Perfeito. E Cris, a gente tem um menu vasto, como a Camila está falando, né, ali, basicamente, e como identificar o produto, o investimento, segundo o perfil desse investidor? A gente tem os clássicos, né, de quais são os perfis de investidor, mas se você olhar, realmente não é tanto só sobre o perfil, mas é muito mais o momento em que você está, né? Então, a gente fala que tem uma tríade que você olha quando você fala de investimento, que é o tempo, quanto tempo você pode deixar esse dinheiro, parado ou não, as taxas, obviamente, então qual é o retorno que você tem disso, e por fim, o quanto isso é arriscado ou não. Então são esses 3 pontos que você tem que olhar quando você vai fazer um investimento. Então depende muito do seu momento. Você tem um momento que você, sei lá, já tem uma reserva de emergência, já tem um dinheirinho guardado para se acontecer alguma coisa, então você pode se dar o luxo de deixar um dinheiro travado por mais tempo e aí você vai ter uma rentabilidade maior. Se você não tem nada, talvez é melhor então você colocar em algum lugar onde você pode tirar a qualquer momento e a rentabilidade vai ser um pouco mais baixa. Então você vai sentindo o momento que você está para entender o que faz sentido, assim, sabe, você aplicar. Perfeito. Até às vezes uma viagem, né? A pessoa tem uma viagem ali para um ano ou uma coisa menor, né? Exato, a curto, médio e longo prazo. Assim, você tem a liquidez diária que você pode tirar de um dia para o outro. Então, assim, você recebeu o seu salário, só que você vai pagar o seu aluguel só no dia 20 dias você já pode deixar esse dinheiro lá guardado para pagar o aluguel. Então, não precisa ser um negócio de deixar parado por muito tempo. Às vezes é você organizar o orçamento daquele mês e dentro daqueles 30 dias você consegue, sabe, colocar, tirar, já é um rendimento, você já está investindo. E aí você pode fazer, obviamente, a longo prazo, para comprar uma casa, um carro, aposentadoria, e aí você tem 1 milhão de possibilidades, olhando sempre para os 3 pilares, né? O tempo, a taxa e o risco. E aí até, né, um adendo sobre isso, temos opções de pré-fixados e pós-fixados. Né? Como explicar de uma forma melhor para a audiência ali, né? Qual que é a diferença desses dois e em quais casos eles são mais indicados? Tá. Então a gente tem os pós-fixados que basicamente eles vão acompanhar a taxa Selic. E por que é pós-fixado? Porque a gente não tem certeza hoje para onde vai a taxa Selic. Ela pode subir, ela pode cair. Então, por exemplo, um 100% do CDI, 110% do CDI e assim por diante. Tem os híbridos também, né, que é IPCA+, que também é como se fosse um pós-fixado de certa forma, porque a parte IPCA, que é a inflação do período, a gente também não conhece hoje. E tem uma parcela pré-fixada também, IPCA mais uma taxa pré-fixada. Aí só um adendo para explicar, né? O IPCA é sempre a taxa da inflação, né, do período, mais a taxa contratada ali de juros, né? Porque às vezes a pessoa que está assistindo pode não saber, então o IPCA é o índice que mede a inflação oficial no país e mais uma taxa ali pré-contratada. Exato. E tem também os títulos que são pré-fixados, de fato. Então, assim, não tem IPCA envolvido, não tem o CDI, por exemplo, 12%. Então, se você ficar com aquele papel até o vencimento, você vai receber os 12% ao ano, assim como você contratou. Por que é importante entender a diferença desses indexadores, desses tipos de papel? O mais conservador é o pós-fixado, porque ele vai balançar menos ao longo do tempo. Então, para quem quer a segurança, quer colocar ali a sua reserva de emergência, o mais aconselhável é colocar num pós-fixado.
Para quem ali já tem um apetite maior de a risco, a gente tende a colocar mais papéis inflação ou pré-fixados. O pré-fixado é o mais arriscado, porque ele é totalmente pré-fixado. Ah, mas não deveria ser o contrário? Não, porque a gente tem a chamada marcação a mercado, que eu não vou entrar muito para não complicar muito, mas basicamente os papéis balançam mesmo sendo de renda fixa. Mas para quem fica até o vencimento, recebe aquilo que realmente contratou. Então é muito importante entender as especificidades de cada um desses indexadores, justamente para colocar para cada objetivo no tipo certo. Não colocar a sua reserva de emergência num pré-fixado, não colocar a sua reserva de emergência no IPCA+, porque pode ser que o mercado ande de uma maneira que isso seja desfavorável para aquele dinheiro. E se é uma reserva de emergência, você não quer que desvalorize, né? Então é importante entender essas diferenças. E só para a gente finalizar daí, sobre renda recorrente. Dá para ter renda recorrente na renda fixa? Dá também. Como? Você quer responder? Não, pode ir. Então, falando rapidinho, a gente tem diversos papéis que oferecem juros semestrais, né, pagamento de juros ao longo do tempo. Então, para quem quer essa recorrência, também, assim como tem dividendos em ações, na renda fixa a gente também tem esse pagamento, chama de cupom ou juro, né, semestral ou alguma periodicidade diferente. Então, é possível montar uma carteira que você receba até mensalmente alguma porção do investimento que é feito, tá? Então, por exemplo, no próprio Tesouro Direto tem ali papéis com juro semestral, existem títulos bancários também com pagamento. Que a gente falou desse shopping cheio de opções, aquela que melhor monta a carteira de acordo com o que a pessoa precisa de recorrência. E melhor do que deixar na poupança, né? Com certeza. Então tá, obrigada Camila, obrigada Cris. Obrigada mesmo, tá? Obrigada a você que nos assistiu e se quiser continuar acompanhando a cobertura do Metrópolis na Expert XP, basta acessar o site metropolis.com e nos acessar nas redes. Tchau, até mais!